E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS, estou aqui com o Moto E, isso mesmo. Tentar fazer um review. Eu não fiz ainda, eu falei um pouco daqui, um pouco de lá, um pouquinho de cada coisa do celular em alguns vídeos. Tentar fazer um review um pouco mais completo desse celular, que foi um lançamento aí no final não, na metade de maio, acho que 12 de maio foi o lançamento dele. Tava difícil de encontrá-lo em lojas físicas, lojas física, né? Física ou física? Em lojas aqui do comércio física, pronto. Me enrolando aqui com o português. E é um celular aí que ele vai muito na linha do Moto X e do Moto G. É um celular mais simples em relação ao Moto G, tá? Ele é um celular apenas 3G. Ele tem um Dual SIM. Ele é um celular Dual SIM com micro SIM, tá? O formato dos cartões são micro SIM. Ele tem uma tela de 540 por 960 pontos, 4.3 polegadas, 256 pontos por polegada. É alto, tá? Acima de 200 eu considero muito boa, porque você não tem aquela sensação, quando você olha, aquela sensação de pixelado, né? Aqueles quadradinhos que você vê quando a tela é muito grande e a resolução é muito pequena. Ele tem Gorilla Glass 3, tá? Isso é muito bacana, uma tela com Gorilla Glass para evitar arranhões, mas mesmo assim recomendo colocar uma película e uma capinha protetora, tá? Porque vai que você cai assim, ó, e quebra. A Gorilla Glass fala que é resistente, mas pode quebrar também. Tá bom, pessoal? Esse aparelho ele tem apenas 4 GB de memória de armazenamento. É óbvio porque a um preço de R$ 599, tá? O aparelho, uma das coisas que tem um custo muito alto é a memória, tá? E ele tem 4 GB de memória e para compensar ele tem entrada para cartão micro SD. 1 GB de memória RAM tá muito bom, tá excelente para um aparelho que roda Android puro, tá? Um celular low-end, um celular de entrada da Motorola, tá excelente, melhor do que os 512 megas aí de alguns celulares que vendem no mercado. Tem gente que consegue, a própria Samsung mesmo consegue colocar 512 megas de memória no celular e conseguir rodar um Android 4.2, mesmo com a interface TouchWiz. E não sei por que ela não consegue atualizar os outros aparelhos, entendeu? Então é uma coisa inexplicada. Ele tem Bluetooth 4.0 básico e saída micro USB 2.0 básico também. Ele não tem antena para TV. Geralmente aparelho que tem antena para TV, ele tem uma anteninha que você destaca e você fica com aquela anteninha marciano, né? Eu acho que ele um tanto quanto meio sem graça, dá para não falar outra coisa. Ele não tem câmera frontal, como vocês podem ver aqui, como já falei anteriormente, não tem câmera frontal. Ele tem essa saída para o alto-falante e essa saída aqui de baixo também que falam, eu não testei ainda, que é um alto-falante e um microfone que tem aqui. O microfone que era para ter aqui embaixo não tem e acaba sendo aqui. Desculpa, pessoal. Ele tem um microfone na parte de cima para redução de ruído, saída aqui 3,5 mm para fone de ouvido que acompanha o aparelho, a câmera de 5 megapixels sem o LED flash e o logo discreto da Motorola. Liga e desliga, volume mais e menos. Desse outro lado, nada. Ele tem um corpo meio que emborrachado atrás aqui, muito bacana, de um toque suave, mas eu recomendo comprar uma capinha TPU, porque aí evita na hora da queda que o aparelho sofra algum dano e também você segura até um pouco melhor. A pegada dele é muito boa, tá? Você consegue pegar com uma mão tranquilamente, segurar sem problemas dele deslizar, diferente de outros aparelhos que não tem esse grip bacana. A câmera, como falei para vocês, é 5 megapixels. Se ela for igual do Moto G, é uma câmera razoável. Eu ainda vou fazer um teste de gravação com essa câmera para ver a qualidade, tá ok?
Deixa eu ver aqui minha colinha aqui, qual que é o próximo item que eu vou falar. Ele tem um Qualcomm Snapdragon 200 de 1.2 GHz Dual Core Cortex A7. O Moto E que eu falei, tá? Se eu falei Moto G tá errado. O Moto G é um quad-core, são 4 núcleos. Esse aqui é um dual core, 2 núcleos, tá, pessoal? Adreno 302, praticamente igual o do Moto G, só que ele tem uma diferença de performance em relação ao Moto G. 2 núcleos fazem a diferença, tá bom, pessoal? Ele conta com rádio e, como já falei para vocês, com TV. Temos aqui rádio, FM e a TV, sendo que a TV você precisa colocar aqui um cabinho que é um prolongador que você encaixa o fone de ouvido para poder pegar, que ele não tem, como ele não tem antena de TV, esse cabinho ele serve como antena de TV, que é esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que eu ainda vou fazer um vídeo, nem tirei do plastiquinho ainda. Vou fazer um vídeo mostrando, encaixando ele. Eu nem liguei, eu não fiz nada. Para mim também vai ser tudo na surpresa, tá, pessoal? Que eu gosto sempre de fazer surpresa para mim mesmo e para vocês aí no canal, tá? Ele tem GPS e também tem uma bateria de 1980 mAh, que também é uma bateria não removível igual ao do Moto G, tá? A interface, como falei para vocês, é de um Android puro, que eu já falei a respeito do junto com o Moto G, que é um praticamente, se você fizer, ó, tem isso aqui. Você tá vendo a diferença aqui em cima, né? Mas se eu chegar e fizer isso aqui, ó, você não vai, e eu falar para você que esse aqui é um Moto G, você vai achar que é um Moto G, porque praticamente é o mesmo, a interface é a mesma. Basicamente os itens são os apps são os mesmos, os apps, né? Só muda esse cara aqui, ó, que é a TV. Deixa eu ver se tem algum outro aqui que seja diferente. Não. Basicamente é isso. E se você vier aqui, ó, ele vai estar falando o quê? Moto E. Desculpa. Certo, pessoal? Então é isso. A interface é uma interface muito bacana. Como eu já falei, 30 dias mexendo com o Moto G. Eu achei muito bacana. É uma interface simples. O Android puro. Gostei pra caramba. Só senti falta mesmo de um player padrão. Porque esse Play Música que vem aqui, eu não gosto dele. Eu acho ele muito ruim. O Chrome no Moto G se saiu muito bem, melhor até do que o navegador padrão da Samsung. O Chrome no celular Samsung eu não gostei, não sei por qual motivo, mas aqui no Moto G ele se saiu muito bem. E depois eu vou fazer um teste de navegação com esse aparelho também. A interface parece ser de uma resposta rápida, fluida, mesmo sendo um dual core de 1.2 GHz. O que mais que eu posso falar para vocês, pessoal? Não fiz o teste ainda de jogo, mas já fiz o teste do Antutu. Ele bateu os 12.784 pontos. É muito bom, ó, como falar, bom. Para quem não tinha visto ainda, o Antutu agora está em português, ó, Motorola, o XT1025, tá? Esse aqui é o Moto G, que ele apresenta as seguintes características: o Android 442, Dual Core ARM7, o Adreno, eu falei 302, tá errado, é 305 o Adreno aqui, ó. Adreno 305, que é o processador gráfico, a resolução da câmera, memória RAM, armazenamento interno. Ele divide o armazenamento com o armazenamento interno. Vocês veem aqui, 2 GB para cada um, tá? Modelo da CPU, como já falei para vocês, de 300 a 1190 MHz, 2 núcleos, Adreno 305, Qualcomm, tá? Que mais? A densidade, aqui começa a repetir. Temperatura da bateria, nível da bateria. O Android 442, que é a versão dele é o 19, a versão SDK dele é a 19, que é a 4.4. Tá? Aqui são os sensores, que ele tem sensor de aceleração, de iluminação e de proximidade. O resto ele não tem nenhum outro sensor. Certo, pessoal? É um celular, desculpa, pelo pouco que eu mexi, muito rápido, tá? Pela simplicidade dele,
muito rápido. E a Motorola está de parabéns por mais um lançamento de sucesso, um grande lançamento. Tomem cuidado, não deixem zerar a bateria, porque se vocês zerarem a bateria, o carregador dele não consegue carregar novamente. Vocês têm que pegar um carregador de uma amperagem um pouco maior para poder dar a carga inicial novamente, pelo menos de 5% na bateria. Não zerem a bateria. Chegando a 5%, vocês tiram e colocam o carregador da Motorola, porque o carregador da Motorola é 0,2 amperes, tá? A Motorola não mexeu nisso ainda, e então para que você não tenha problemas, passou de 15% já deixa carregando, não tem problema, não vai matar ninguém se deixar carregando um pouquinho. É um celular de 2 chips, como vocês podem ver aqui. Ele tem a foto do perfil da pessoa, os controles de brilho, configuração, Wi-Fi, chip 1, chip 2, bateria, percentual da bateria, modo avião, Bluetooth e localização desativada, que seria a localização da onde você está. O que mais que nós temos aqui? A percentual da bateria não tem, porque essa característica são dos celulares praticamente da Samsung, que você tem que habilitar e ele mostra, mas também você não da bateria, mas da previsão do tempo. Você tem como deixar um íconezinho aqui da previsão do tempo, mas é um programa que você fica rodando por baixo, tá? Ele tem basicamente, como falei para vocês, os mesmos apps que tem no Moto G, que eu não gostei do Play Música, e navegador padrão, muito bom. Ainda vou fazer o teste. Temos aqui, que eu já falei para vocês, né, o Assist, BR Apps, galeria de fotos, que deu uma melhorada, o Mapas, o Hangouts. Ele traz o básico aí para você poder mexer no celular. E os outros aplicativos que você quiser colocar no seu smartphone, você entra na Play Store ou no Play Store, na Play Store, e baixa os aplicativos que você quiser. Ah, mas o aplicativo ou o jogo que eu quero baixar não está aparecendo na Play Store. Então ele não é compatível com o seu dispositivo. Ah, mas eu vou baixar ele por fora e vou instalar aqui. Tudo bem, mas você corre o risco dele travar, dele não funcionar corretamente. Então, muito cuidado. Para aqueles que querem fazer o root no aparelho, ou seja, ter o controle de administrador do aparelho, poder fazer o que quer, muito cuidado. Porque se você não souber manipular o firmware dele e tudo mais, você pode travar o seu aparelho, você pode deixar o aparelho bugado, entendeu? Então, muito cuidado na hora de você fazer o root. Se o aparelho estiver com root e você levar numa assistência técnica, você vai provavelmente perder a garantia, porque nenhum fabricante, tem gente que fala que apoia fabricante, nenhum fabricante, até onde eu sei, apoia o root, tá? A Samsung tem lá o firmware alternativo, pro S4, que é o firmware da Google, que é um firmware que vem diretamente da Google, mas você precisa fazer root. Não fiz ainda isso porque mexe com root. Eu não quero ter problemas com assistência técnica. Nunca tive problema e eu também não quero ter problema com assistência técnica. Porque para qualquer coisa é pretexto para eles cancelarem a sua garantia. Então muito cuidado quando vocês forem fazer isso com esse aparelho ou com qualquer outro aparelho. Não ensino como faz root. Vocês podem ver em outros vídeos aí, em outros canais que ensinam, tá ok, pessoal? Então esse aqui foi um review rápido, simples, do Samsung, eu aqui com o Samsung na cabeça, com o Moto E, tá ok? Com o Motorola Moto E, tá bom, pessoal? Se você gostou, dá o seu joinha, deixa o seu recado, obrigado e até mais, pessoal. Falou!